Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre cabo par trançado e suas categorias. Então o cabo par trançado é o cabo aí mais utilizado em redes LAN, em redes locais. Ele tem outras utilidades também, mas você vai ver que ele domina aí essa parte de redes locais. Então se você é um estudante da área, ou se você pretende trabalhar aí com rede, é bom que você conheça um pouquinho, pelo menos, a parte de cabeamento. Se você for trabalhar com projetos, ou se você for trabalhar com a parte de cabeamento estruturado, com a parte física de redes, é interessante que você conheça bem os tipos de cabo aí que existem, né? Quais são as suas categorias, quais são as suas características. Se você vai trabalhar com a parte mais lógica, ainda assim é legal que você conheça pelo menos um pouco essa parte aí de cabeamento, né? Porque às vezes você vai pegar uma manutenção, por exemplo, numa rede, e essa rede está usando um cabo errado, né? Um cabo que não está bem conectorizado, ou então um cabo que não é o correto, tem um cabeamento muito antigo, então você não consegue atingir aí o desempenho que você quer para aquela rede. E para você saber se aquele cabo é ou não o correto, é legal que você conheça então um pouco os cabos aí que existem no mercado. Então o cabo par trançado é um dos cabos que você tem que ficar de olho, porque é o que provavelmente você mais vai encontrar por aí, principalmente se você for trabalhar com redes locais. Se você for trabalhar com redes de longas distâncias, aí talvez você comece a ver outros tipos de equipamento. Mas mesmo assim, aqui e ali você sempre vai acabar encontrando o cabo par trançado. Então o cabo par trançado ele tem esse jeitão que você está vendo ali. No caso de redes de computadores, né, a tecnologia, o cabo par trançado, ele não é uma coisa exclusiva de redes, né? Ele até é uma tecnologia razoavelmente antiga. Mas no caso de redes de computadores, você vai ver um cabo como esse aí, né? Ele está aberto aí, a gente está vendo ele por dentro, e basicamente como é que ele é, né? Você tem 8 fiozinhos, esses fiozinhos eles são de cobre, normalmente cobertos por um material de plástico, na maioria das vezes PVC. E se você olhar bem, então o que acontece? Eu tenho 8 fios e esses fios eles são divididos em 4 pares. E os pares são trançados, daí que vem o nome de par trançado, né? Então eu tenho 8 fios e a cada 2 fios eles ficam aí entrelaçados, né? Eles ficam trançados aí. Cada um desses pares tem uma trança diferente, existe uma lógica para isso tudo. Alguns são mais trançados, outros são menos trançados, mas as tranças, né, a quantidade de tranças em cada par é sempre diferente. E para que serve esse trançamento? Né? Ele existe, né, para resolver aí, ou para minimizar problemas ocasionados por interferência eletromagnética, né? E como é que isso acontece? Basicamente, a transmissão que a gente utiliza num cabo par trançado é um tipo de transmissão chamado balanceada, né? Nesse tipo de transmissão, o mesmo sinal ele é transmitido nos 2 fios, porém com polaridades opostas. E aí o que acontece? Caso no meio do caminho aí haja algum tipo de interferência, algum tipo de ruído, né? Nas pontas, ou seja, no receptor, ele consegue identificar que aquilo é um ruído, que não é um sinal desejado aí para a transmissão de dados, né? Vale lembrar, né, que quando você tem um condutor transmitindo corrente elétrica, ao entorno desse condutor você cria um campo eletromagnético, né? E quando você tem o par trançado, o que acontece? O par trançado, se ele for bem simétrico, né? Se eles tiverem as tranças, se os 2 cabos estiverem bem simétricos, nessas condições eles conseguem meio que anular esse campo eletromagnético. Então assim, existe toda uma lógica, um pouco mais complexo do que é isso que eu estou explicando, mas a lógica é essa, né? Você consegue então, com essas tranças aí, resolver problemas relacionados a interferências eletromagnéticas. Então é importante você lembrar disso, por quê? Porque existe algumas normas, alguns padrões, e você não pode ficar, por exemplo, dobrando muito esse cabo, fazendo muita curva com ele. Você, quando vai trabalhar numa rede que usa cabo categoria 5, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre categoria, e você for fazer a conectorização, você não pode destrançar muito, você não pode destrançar mais do que 13, 14 milímetros do cabo, deixar ele destrançado, porque aí você, à medida que você vai, digamos assim, destrançando o cabo, que você vai
deixando ele dobrado, que você não vai... Se você for mexendo com ele, né, com a estrutura física dele, você vai acabar interferindo no desempenho da sua rede. Tá? Então, você vai perceber que esse cabo, então, ele tem uma curvatura, né? Existem normas aí que vão falar para você qual que é a curvatura. Você não pode passar esse cabo, por exemplo, junto com cabo de elétrica, né? Por causa daquilo que eu falei, quando você tem uma corrente elétrica, você cria um campo eletromagnético em volta. Então, se você passar um cabo de dados, né, com um cabo de eletricidade do lado, que esteja ligado, esse cabo de eletricidade ele vai gerar esse campo eletromagnético e vai interferir no seu cabo de dados, fazendo aí com que o desempenho da sua rede caia. Então tem vários detalhezinhos aí que não são, na prática, não são muito complexos, mas que a gente tem que tomar cuidado aí para não diminuir, né, não comprometer o desempenho da nossa rede. E falando em categoria, o que acontece? Nem todos os cabos são iguais. Então, à medida em que o tempo foi passando e as redes foram evoluindo, os cabos eles também foram melhorando, né? Então, a gente categoriza esses cabos de acordo com o seu desempenho. Então, eu coloquei aqui nessa tabela alguns dos cabos mais conhecidos. O primeiro aí da lista é o cabo categoria 3. Percebam que os dois primeiros eu deixei eles numa letra mais clara, mais apagada, porque eles caíram em desuso. Mas é bom que você conheça, que você saiba que eles existem, né? O cabo categoria 3 ele dominou o mercado na época em que os cabos, em que as redes, né, trabalhavam aí numa taxa de 10 megabits por segundo. Por isso que ele também tem esse nome de Cat 3, né, de categoria 3. E aqui você olha que a aplicação dele, então você consegue ver aqui que é 10 base T. Esse T, como eu disse no vídeo passado, é de twisted, né, de par trançado. Esse base é de banda base e o 10 aqui é de 10 megabits por segundo. Percebam também que você vai ler em alguns lugares que o cabo categoria 3 também consegue trabalhar com 100 megabits por segundo, se você usar os 4 pares, por isso que tem esse T4 aqui no final. Mas esse cabo, basicamente, ele foi feito para redes aí de 10 megabits por segundo. Ele dominava aí o mercado nessa época. Ele acabou caindo em desuso quando as redes ficaram mais rápidas e passaram a trabalhar então a 100 megabits por segundo. E aí então esse cabo ele foi substituído pelo cabo Cat5. O cabo Cat5 ele conseguia até chegar aí numa taxa de 1 gigabit por segundo ou de 1000 megabits por segundo. Mas ele foi concebido realmente para trabalhar com 100 megabits por segundo. E quando as redes começaram a ficar mais rápidas, ele acabou caindo em desuso e foi substituído pelo cabo Cat5e. Né? O cabo Cat5e ele é meio que uma melhoria do cabo 5. Né? Então o cabo Cat5e ele consegue então trabalhar a uma taxa de 100 megabits por segundo até 100 metros de distância. Né? E esse cabo, se eu usar os 4 pares, eu também consigo chegar a 1 gigabit por segundo. Tá? Se você tem alguma dúvida ainda sobre essa questão do mega, do giga, do quilo, eu sugiro que você dê uma olhada no meu vídeo anterior, onde eu falo um pouquinho sobre isso. Tá? Isso também é legal porque aí você entende. Por exemplo, às vezes você pega a porta de um switch, ou então pega a especificação de uma placa de rede e está escrito lá 10/100/1000. Né? Quer dizer que aquele dispositivo ele é compatível com redes de 10, de 100 e de 1000 megabits por segundo, que é o caso do Cat5e. Ele é um cabo que também funciona em redes mais antigas que trafegam dados a 10 megabits, apesar de ele ter sido feito para trabalhar em redes de 100 megabits por segundo. Com o passar do tempo, então, apareceu também o cabo Cat6. Já o cabo Cat6 ele consegue trabalhar numa rede com uma taxa de 10 gigabits por segundo. Esses 10 gigabits você consegue usar no cabo Cat6 se a distância não ultrapassar aí os 55 metros. Tá? Então o cabo Cat6 ele também consegue trabalhar em redes de 100 megabits por segundo, de 1000 megabits por segundo e também consegue trabalhar aí com redes de 10 GB se não passar dos 55 metros. E o cabo 6 acabou recebendo aí então um upgrade, né? E hoje um dos cabos mais utilizados aí é o cabo Cat6A,
que é uma espécie de cabo 6 melhorado. O cabo Cat6a, ele consegue então trafegar dados a até 10 gigabits por segundo a 100 metros de distância. Tá? Então, esses não são, obviamente, os únicos cabos que existem no mercado. Existem outros, aí, principalmente se você for em data center, você vai encontrar cabos que conseguem trabalhar em taxas maiores. Porém, essas 5 categorias são as mais conhecidas. Normalmente, se você for fazer uma prova sobre o assunto, as perguntas vão acabar focando nesses cabos porque eles são os mais usados, né? Principalmente o cabo Cat5e, ele ficou bastante tempo, ele ainda é usado, né? Tem gente que ainda faz faz rede usando o cabo Cat5e. O cabo 6A, ele atende a maioria das redes locais aí que você tem, então eles definitivamente são os mais usados. No olhômetro é um pouco difícil você identificar quando um cabo é categoria 6, quando é categoria 6A, mas aí você pode dar uma olhada no próprio cabo que vem estampado nele, qual que é a categoria dele, né? Então esse cabo aqui, como vocês podem ver, está escrito Cat6, quer dizer que ele é um cabo de categoria 6, e ele então consegue trafegar dados no máximo 10 gigabits por segundo a 55 metros, e no caso de ele passar dessa distância até os 100 metros, ele consegue trafegar então até 1 gigabit por segundo. Tá legal? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.